Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesse sabadão, véspera de um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro diante do Corinthians. Vamos falar dessa partida, falar do jogo com o Botafogo e principalmente mercado da bola. Nino, vem ou não vem? O Vasco vai atrás de mais quantos zagueiros, Azevedo? E quais são os outros reforços? Tudo isso e muito mais agora. E eu peço a você o seu like. É a mãozinha que está aqui embaixo que é super importante para o nosso canal. Comenta aqui o que você está achando da movimentação do Vasco no mercado de contratações. Compartilha para geral, manda nos grupos aí e se inscreve no canal. Se tiver a função hype aqui no vídeo aparecendo para você, hype o vídeo aí, que é muito importante, porque aí o YouTube entrega para outros vascaínos também. Bora te explicar agora se é verdade que Nino, ex-zagueiro do Fluminense, se acertou com o Vasco da Gama, notícia que repercutiu muito entre torcedores cruzmaltinos na noite dessa sexta-feira. Entrei em contato com o Fernando Garcia, empresário do atleta, para saber se de fato a coisa deu uma avançada. E a resposta, abre aspas, não tem nada. É mentira que ele aceitou a oferta e pediu para jogar no Vasco, fecha aspas. Só para você entender o contexto, 3 semanas atrás, de fato o Vasco fez uma proposta para contratá-lo do Zenit. O Nino até gostou da oferta, conversou com o Fernando Diniz, mas não houve acordo com o Zenit. Depois o Fluminense entrou na parada com uma proposta maior. O Vasco estava tão interessado em fechar com o Zenit que cobriu a oferta do Fluminense. E o Zenit disse não para o Fluminense e para o Vasco da Gama. Desde então não existiram novas rodadas de conversas. Hoje, tudo indica que o Nino continuará no Zenit, porque o clube russo, que tem enorme capacidade financeira, não quer se desfazer de um dos seus principais defensores do elenco. Gente, deixa eu explicar para vocês como funciona o dia a dia, né? A gente apura, eu não sei com quem eles apuraram, eles não sabem com quem eu apuro, com quem o Pedrosa apura, com quem o Atenção Vascaínos apura, enfim. Cada um apura, às vezes a gente tem a mesma fonte e não sabe, porque a gente não fala, porra, Pedrosa, falei com fulano. Não, ninguém faz isso, a fonte é sigilosa. Então assim, vou falar a minha apuração. Respeito todas as apurações, até porque se tem pessoas que são muito sérias, canais que são sérios, como outros, poderia citar também o Dieguinho, o Machão da Gama, o Juninho e tal. Mas assim, eu quero passar para vocês o seguinte, o que eu sei. Há mais ou menos um mês, 3 semanas a 4 semanas, o Vasco procurou o Nino e o Fernando Diniz falou com o atleta e o Vasco procurou o Zenit. Não houve acordo, tanto que o Vasco conseguiu acordo pelo Robert Renan, que já desembarcou ontem. Né? BTB Esporte também outro veículo fantástico para que vocês possam seguir, faz um trabalho sensacional e ontem, inclusive, o BTB Esportes estava lá no desembarque do Robert Renan. Vai fazer exames médicos hoje, uma vez aprovado, tudo certinho, os últimos detalhes com os russos para assinar contrato de 1 ano. Pô, então o Vasco desistiu do Nino? Não é que tenha desistido do Nino, mas entendia o Vasco que era possível trazer o Nino numa condição que o Zenit não aceitou. O tempo passou, a gente está falando de 3, 4 semanas para trás, outras negociações evoluíram, outras não. O Carlos Cuesta é uma delas, jogador que foi para o Spartak Moscou, mas o Vasco tentou firme essa contratação e, aliás, não só o Vasco, mas qualquer clube não fica apenas num alvo. Normalmente abre 3, 4, 5 negociações, porque elas vão caminhando paralelamente. Uma fechou, aí esquece, dependendo da posição, da situação, as outras. No caso do Vasco, não é apenas um zagueiro que o time precisa. O Vasco precisa trazer mais 2 zagueiros, e a diretoria sabe disso. Além do Robert Renan, que vai assinar contrato até o meio do ano, com uma cláusula de opção de compra, que, aliás, eu acho o melhor negócio no modelo Vasco atual. O cara performou, atingiu as metas, contrata. Não atingiu, devolve e usou apenas pelo empréstimo. O mesmo acontece com o atacante Andrés Gomes, que já vai ficar à disposição do Fernando Diniz, provavelmente até para esse jogo com o Corinthians, mas contra o Botafogo, certeza que ele vai ser relacionado. E o Vasco corre contra o tempo para relacionar o Robert Renan, ou pelo menos inscrevê-lo a tempo da fase quartas de final. Se não tiver condições físicas do primeiro jogo, quarta-feira, pelo menos no dia 11, na volta no Newton Santos. Mas voltando a falar dos zagueiros, o Vasco busca mais 2 zagueiros. João Vitor foi embora, negociado, e também o Luiz Gustavo. Com esses 2 jogadores, o Vasco arrecada algo em torno de 10 milhões de euros. É um valor significativo. Pô, mas entra isso imediatamente, Azevedo? Não.
mas o Vasco já sabe o fluxo que ele vai ter de pagamento, de recebimento, para ele oferecer o pagamento aos outros clubes. Por isso que o Vasco tenta reabrir uma negociação com o Zenit para ter o Nino. É muito difícil? O Zenit está a fim de negociar? Não. Mas aí, numa negociação, 3 pontas estão envolvidas. O clube comprador, ou o clube interessado, o clube vendedor e o atleta. Se essa ponta aqui chamada atleta bater pé, insistir, a negociação desata. Nesse momento, não há negociação em andamento porque o Zenit não quer conversa. Mas ele não foi relacionado para o jogo dessa rodada. O Nino ficou no banco nas últimas 2 rodadas. Ele foi titular nas 3 primeiras, nas 2 últimas ele foi banco. Então, assim, é um jogador que interessa o Fernando Diniz. Fernando Diniz quer voltar a trabalhar com ele, conversou, mas não depende só do Nino e do Vasco. Tem a parte do Zenit. Vai ser difícil dobrar os russos? Pode ser, só que tem um negócio chamado prazo. E o Vasco tem até 2 de setembro para trazer o Nino, senão fecha a janela. Acho pouco provável que consiga. Então se não trouxer o Nino não vem ninguém? Claro que não, o Vasco segue no mercado e vai trazer mais um zagueiro destro, porque o Maurício Lemos, a tendência é que ele não fique, ele não tem sido utilizado, tanto que o Hugo Moura tem jogado improvisado na zaga, e mais uma recomposição de elenco. Então, se você traz o Nino, você ainda vai trazer mais 2. Não é o Nino, é o Mina. Vamos pegar outros exemplos. É o Mina e mais 2. Precisa trazer 3 zagueiros o Vasco hoje, tá? Então já tem o Robert Renan, traz o Nino ou qualquer outro e mais um. Então são 3 zagueiros nessa janela. Um já veio, que é o Robert Renan. Nino, Mina, qualquer outro zagueiro que aparece. Cuesta, né? Não tô dizendo nomes que já foram ventilados. Balbuena, que foi pro Grêmio. E mais uma reposição para o Luiz Gustavo. Esse é o cenário de momento, torcedor. Se você me perguntar, Fábio, de 0 a 10, qual é a expectativa, a tua chance do Nino vir? É difícil dizer isso, porque os russos não estão precisando de grana. Então, acho muito difícil, não é impossível. Mas o importante o Vasco entrou na disputa sim, pelo Nino. Bom, virando a página, amanhã tem jogo com o Corinthians. E eu quero convidar você que é membro do nosso canal a ficar ligado aqui, porque tem vídeo daqui a pouquinho subindo por volta de 4 da tarde para você que é membro do canal Fanático Vascaíno, Cruz Maltino e Trem-Bala Novo e Trem-Bala. E se você quiser virar membro do canal, é muito fácil. É só você clicar ali, seja membro, e você já participa com a gente. Entra no clube de membros, escolhe a sua categoria, Fanático Vascaíno, Cruz Maltino, Trem-Bala Novo. Trem-Bala Novo participa do WhatsApp também, do grupo do WhatsApp. Então, venha participar do nosso clube de membros. O jogo de amanhã é um jogo importantíssimo. O Verratti pode ser reserva, o David voltar ao time titular, certeza que o Jair volta, Paulo Henrique também, reforça demais o time. Ingressos esgotados, a torcida vai de novo empurrar o time do Vasco, como sempre o faz, né? A torcida do Vasco é um esculacho, é impressionante. Como já acabaram os ingressos para o jogo de ida com o Botafogo, é quem mantém o clube de portas abertas, é quem mantém a paixão viva, e ela precisa ter o seu retorno. O que aconteceu domingo lá no Morumbis não é que vai acontecer em todos os jogos, óbvio que não, mas precisa ter aquela intensidade, aquela alegria, aquele futebol bem jogado. E é isso que eu espero amanhã. Espero você também. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama.